Olá, sétimo ano! Bom dia a todos, meus amados. Hoje nós iremos continuar falando sobre renascimento, mas aí a gente vai encerrar o nosso segundo capítulo do livro, que é o Renascimento, Renovação nas Artes 1, exatamente com o renascimento dentro das artes visuais. Então nós vamos conhecer um artista que está na apostila de vocês, que é o Michelangelo. Então, vocês podem acompanhar na página 13 do livro de vocês, tá? E também trouxe para vocês um outro artista chamado Masácio, ou Mosácio, tá? E aí o Masácio é um artista que não está na apostila, mas que eu achei muito importante estar trazendo para vocês conhecerem. Então, vocês podem estar colocando, fazendo observações no caderno de vocês sobre esse artista também, certo? E aí vamos iniciar com o Michelangelo. Logo de princípio trouxe para vocês esse slide, tá? Com o retrato de Michelangelo para vocês conhecerem. E aí trata o seguinte, que o Michelangelo foi um pintor, escultor, arquiteto e poeta do Renascimento italiano, um dos maiores representantes das artes plásticas do período. Dedicou anos à elaboração do afresco da Capela Sistina, que eu trouxe a imagem para vocês conhecerem. Uma de suas obras mais famosas e uma das pinturas mais conhecidas mundialmente é essa da Capela Sistina. Outra das obras de Michelangelo é sua escultura de Davi, esculpida em um único bloco de mármore. Mas aí eu trouxe outra para vocês conhecerem, sem ser essa Davi, que já está muito também conhecida também, tá? E aí, em relação a Michelangelo, o livro de vocês, na página 13, fala o seguinte, que ele foi um estudioso da anatomia humana, assim como Leonardo da Vinci, que também se dedicava ao estudo do corpo humano, tá? Michelangelo investigou com grande atenção as esculturas da antiguidade. Então, o que tem a ver isso com a pintura? Na verdade, quando a gente fala em artes visuais, a gente está falando da imagem, do visual. E a escultura ela vai entrar exatamente também por conta disso. E apesar do Michelangelo realizar a pintura, por exemplo, na Capela Sistina, realizar outras pinturas, né, ser também ter outras profissões, mas o seu foco artístico refere exatamente à escultura. Tanto que ele ficou muito preso ao não, em dizer não, que ele não queria realizar a pintura da Capela Sistina porque ele era um escultor, ele não era pintor, mas até que foi convencido a realizar, tá? E aí a sua arte vai colocar o ser humano como centro do universo, tanto na pintura como na escultura, né? Onde ele vai abordar temáticas relacionadas à mitologia greco-romana, porque também vai trazer essa referência também do passado, né, da antiguidade clássica. Ele vem trazendo também, abordando o cristianismo, e é claro, com o cristianismo ele vai também abordar personagens bíblicos, né, de diversas partes da Bíblia, né, diversas histórias. E aí ele é um tipo de artista que gosta muito por obras grandiosas, obras grandes, né, com uma intensidade muito grande, não só emotiva, mas também em tamanho, como é o caso também da obra que a gente vê no livro de vocês, que é o detalhe, nós temos aqui da Capela Sistina, uma obra muito grande, e nós temos a Pietà também, feita de mármore, que é uma escultura também muito grande, tá? Então, como exemplo de grandiosidade, nós temos a pintura da Capela Sistina, né, que vai se encaixar exatamente nessa característica. E aí, voltando aqui para o livro, ele também fala o seguinte, que o artista era capaz de reproduzir com rapidez e excelência posições e detalhamentos da figura humana, que era o princípio grandioso de Michelangelo, o que o levou a criar os imensos painéis que ornamentavam o teto da Capela Sistina no Vaticano. E aí eu trouxe para vocês imagem, né, de duas partes aqui diferentes dessa abordagem, né, da pintura na Capela Sistina, do teto. Então percebam que toda a igreja, né, é padronizada com figuras, com detalhes, né, referentes e figuras referentes à religiosidade cristã. Essa obra ela foi encomendada pelo Papa Júlio II,
tá? Então ele chamou Michelangelo para realizar. Michelangelo, claro, não fez todas as imagens sozinho, não terminou logo também de imediato, então durou um certo tempo e outros artistas foram finalizando também o trabalho, tá? E aí basicamente foram uns 4 anos, né, para realizar mais ou menos 300 figuras, né, em toda a extensão do teto da Capela Sistina. Então nessa pintura a gente pode perceber episódios da Bíblia, né, chamada Gênesis, da parte de Gênesis da Bíblia, que é a criação de Adão, tá? Nós temos o pecado original, também é colocado nessas pinturas, e nós temos também algumas cenas do dilúvio, tá? Então, claro, sempre também uma vez e outra ele coloca alguns personagens como os profetas, tá? Outra obra que eu falei para vocês, que está na apostila de vocês, é a Pietà. Tá? A Pietà, ela foi criada em mármore e vai representar exatamente Maria, né? No colo nós temos aí a figura de Jesus Cristo já desfalecido, né? Já morto no braço de Maria. Então a gente percebe que tem uma carga emotiva muito grande na expressividade do rosto, né? E também a modelagem do corpo, das vestes de Maria, parecem até reais, né? É feita também com maestria por Michelangelo, então ele vai captar toda a expressividade singela da dor que Maria sente com seu filho morto, que vai aproximar isso da realidade. Então é uma obra com muitos detalhes. Essa imagem vai se referir exatamente a um momento específico, né, da Bíblia, em que vem trazendo essa expressividade muito grande dentro do Renascimento. Uma outra obra conhecida também de Michelangelo é o túmulo de Júlio II. Houve algumas controvérsias, né, para a realização dessas esculturas. Até o próprio Júlio, ele logo de princípio não queria, né, mas depois ele foi convencido a utilizar essas imagens aí na fachada do prédio onde seria, né, o local do seu sepultamento, do seu túmulo. Essas imagens estão dispostas na Catedral São Pietro in Vincoli, em Roma, tá? E foi encomendada pelo próprio Júlio II a Michelangelo. Então, mais ou menos aí em 1505, certo? Passou por diversas modificações, até por conta mesmo da intenção, né, do que o Júlio queria, na verdade. Então é uma fachada que foi iniciada por Michelangelo, mas não foi terminada também por ele. Representa diversos personagens, a gente vê aqui logo, né, na parte de baixo aqui centralizado. Nós temos aqui um personagem, deixa eu ver, não me lembro o nome agora, meu Deus. Moisés, isso. Aqui nós temos Moisés, aí ele coloca a própria Maria, coloca algumas figuras típicas da Grécia, né, da Roma. Temos a figura de Maria aqui com Jesus, né? Então ele vai enfatizando exatamente aí a importância que a escultura ela vai ter na própria arquitetura, na própria construção. Então a arquitetura e a escultura elas sempre vão ter essa relação muito grande de proximidade e de expressividade. Então ele trabalhou, claro que juntamente com o arquiteto também dessa construção, né, para poder enfatizar claramente cada detalhe escultórico nessa catedral. O outro artista que eu falei para vocês é exatamente Mozart, né? Que foi um importante pintor do Quatrocento, que é um período, né, típico do Renascimento, que vocês ainda vão ouvir falar. Dedicou-se à execução de afrescos, que são pinturas feitas em grandes murais nas paredes, tá? Com o reboco ainda úmido. Com motivos religiosos. Então, existem temáticas religiosas também abordadas por ele. Nasceu em San Giovanni Valdarno, no Arezzo. Sua carreira começou aos 16 anos, quando mudou para Florença, trabalhando sob a orientação de Gentile de Fabriano. Abandonou o estilo gótico, que é exatamente o estilo anterior, né,
que foi visualizado na Idade Média, que a gente estudou, e também o bizantino, e introduziu a perspectiva científica na pintura. Então, quando ele começou a iniciar esse processo de perspectiva na sua obra, automaticamente ele deixa o período da Idade Média, né, o gótico, para iniciar os estudos dentro do Renascimento. Então, Mozart, na verdade, ele vai inaugurar uma nova abordagem naturalista da pintura. E claro que no início é mal visto, né, pelos artistas góticos. Mas é claro que ele vai iniciar essa preocupação com os detalhes, com a ornamentação, do que exatamente com aquela simplicidade e também com a unidade, né, em si. E aí ele vai possuir também a influência de Brunelleschi, que a gente também viu na arquitetura renascentista, né, o Brunelleschi, e do Donatello, que é um outro artista renascentista que infelizmente não está no livro de vocês, não vai dar tempo para a gente falar também a respeito, mas também tem uma importância muito grande. Quem quiser depois dar uma pesquisada, né, do Donatello. E aí, o que ele vai herdar desses dois artistas? Do Brunelleschi, ele vai herdar exatamente a proporção matemática das coisas, né, dos objetos, da arquitetura em si, que vai transbordar isso para a pintura. E do Donatello, ele vai absorver o conhecimento da arte clássica, porque o classicismo, né, a arte clássica também vai estar relacionada com o Renascimento. E aí eu trouxe como principais características da obra de Mozart, nós temos que ele rompeu com vários aspectos da arte medieval, claro, né? As suas pinturas são marcadas por influências da escultura e da arquitetura. Obras marcadas pelo realismo, então quando ele realiza a perspectiva, ele também aproxima um pouco as suas obras do que é real, do que é exatamente voltado para o que está sendo exposto e observado por ele. A presença em suas pinturas da geometria em perspectiva. Pintou principalmente temas ligados ao cristianismo, passagens do Antigo e do Novo Testamento. E também pintou muitos afrescos em igrejas e capelas. E aí eu trouxe para vocês a obra dele, chamada O Pagamento do Tributo, ou Dinheiro do Tributo. Pode ser um dos dois nomes, feito em 1425. De imediato, percebam que tem um elemento aqui muito importante que eu coloquei aqui, a ênfase da pintura abaixo, que é a perspectiva. Vou colocar bem aqui o marcador. Que é a perspectiva. Ó. Percebam que o ponto central da obra é exatamente Cristo, né? Jesus Cristo, ó. Tá bem aqui abaixo, bem aqui. Marcado, e aqui a mesma coisa, ó, Jesus Cristo, tá? E todas as linhas vão se converger para esse personagem que é Jesus Cristo, né? Então ele faz exatamente aqui a referência dos elementos da perspectiva, tá? Ponto central e as linhas imaginárias que vão se converger para um ponto só. Até falei isso na aula passada com vocês, quando a gente viu a obra Santa Ceia, tá? E aí essa obra, ela vai representar, vai descrever exatamente uma cena do Evangelho de Mateus, em que Jesus ele vai ordenar a Pedro que procure as moedas, né, de ouro na boca de um peixe para poder pagar os impostos do templo. E aí a gente vê Pedro aqui, ó, a procura exatamente das moedas, né? E aí depois, uma outra cena bem peculiar, nós temos aqui o Pedro pagando, né, esse imposto. Então ele coloca aqui a cena nesses dois momentos, mas em um único cenário, tá? E aí o Mozart, ele vai criar a perspectiva de forma muito linear nesse quadro. Nós temos aqui as imagens em primeiro plano, nós temos as imagens aqui, ó, paisagem ao fundo, né, bem distantes, que vai causar essa ilusão de profundidade. E aí nós temos aqui a harmonia perfeita, ó, da estrutura, da arquitetura também nesse outro espaço, tá? E aí outro detalhe é que ele começa a utilizar a técnica do chiaroscuro, que é luz e sombra, as áreas mais escuras, os personagens mais claros, ó, nós temos aqui a área mais escura também aqui, né? Então ele também inicia esse processo não só da perspectiva linear, mas também utiliza o chiaroscuro, que é a sombra e a luz. O
Uma outra obra dele é o Batismo dos Neófitos ou o Batismo dos Primeiros Cristãos, tá? Percebam que aqui ele também vai utilizar a perspectiva, quando ele sai do gótico para iniciar o processo de algumas características renascentistas, tá? E aí percebam que ele coloca as imagens em primeiro plano, mas já utiliza-se da profundidade no espaço com a paisagem ao fundo, então também existe a perspectiva, tá? Essa obra ela foi feita no interior, para o interior da Capela Brancasse, né? Entre 1924 e foi finalizada em 1928. Na verdade, ela é um afresco, né? Ela é realizada exatamente dentro da capela, com outras imagens também de outros artistas também que fizeram. E aí vai retratar o momento em que São Pedro, tá vendo? Que São Pedro, tá? Vai batizar os novos cristãos, ou como ele chama aqui no próprio nome da obra, os neófitos, né? Mosácio, ele destaca o realismo também, né, dentro dessa obra, com que os jovens, eles desnudos, a gente percebe os jovens aí bem desnudos, né, já preparados para esse momento, que são pintados evidenciando a musculatura, né? Por isso que ele trabalha também a questão da anatomia, né? Então é uma musculatura retasada, né, pelo frio, né? Percebam que parece que eles estão com frio, então ele busca um pouquinho do que realmente os sentimentos que estavam ocorrendo naquele momento com esses personagens, tá? E aí uma coisa muito interessante que ele vai representar nessa pintura é a técnica do esfumato, que é uma técnica que a gente também trabalhou, que é esfumaçar para criar uma sombriedade, né, um tipo de sombra, que é que na água, ó, parece que ele cria tipo um esfumado, né, na água para representar essa água aqui, ó. Tudo isso aqui é água, ó, né? E aí tá meio transparente, mas ao mesmo tempo tem a claridade, tem uma sombra também, né? Ele coloca a sombra aqui, coloca as partes mais claras, mais escuras, tá? E aí, claro, que esse tipo de técnica é do chiaroscuro, que é a luz e sombra. Então a gente percebe que o Mosácio ele vai também introduzir as suas obras dentro da perspectiva renascentista, com perspectiva, com luz e sombra, em relação à temática, em relação à anatomia, né? O corpo humano, né? Buscando também representar as formas de forma harmônica, equilibrada no quadro. Então, por isso, ele vai se encaixar dentro também do Renascimento. E eu achei importante trazer para vocês conhecerem um pouquinho sobre o artista, certo? E aí, meus amados, quem quiser também, eu posso estar colocando depois as imagens das características. Vou colocar as características do slide que tem as características e a informação do artista, para vocês estarem anotando com calma no caderno, ok? Então, meu muito obrigada a todos, tá? Acompanhem, se houver atividades, vou lançar no Pluriconnect, mas também vou colocar aqui para vocês já estarem informados sobre o que vai acontecer. E qualquer dúvida em relação ao conteúdo, a esses dois artistas, pode estar sinalizando para eu tirar as dúvidas, certo? Obrigada e até a próxima aula.